milagres de Saulo de Tarso foi ter tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, no versículo 4, e caindo por terra depois que apareceu aquela luz. Porque quando se manifesta essa luz, que é o poder de Deus, a presença de Deus, não tem que aguente não ficar de pé, aleluia, com essa presença. E a Bíblia diz, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja só o que Jesus disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo, não era os discípulos do Senhor. Saulo estava perseguindo, não era aqueles que faziam parte do caminho, ou seja, da igreja do Senhor. E por que Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Jesus já tinha pregado, Jesus já tinha ensinado aos discípulos que todos que perseguissem eles estariam perseguindo o próprio Senhor Jesus. Era como se fosse o próprio Cristo. Aleluia. Ele disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus não disse assim, eu sou Jesus, o dono da igreja que tu está perseguindo. Não, ele disse assim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então todos que perseguem os filhos de Deus, os servos que Deus tem levantado, Ele está perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas eu vejo aqui a misericórdia de Jesus sendo manifestada sobre Saulo, mesmo Saulo perseguindo a Jesus, mesmo Saulo perseguindo a igreja, mesmo Saulo consentindo com a morte dos discípulos, mesmo assim Deus o escolheu para uma grande obra sobre a face da terra. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Saulo, eu considero que Saulo, ele foi agraciado por Deus. Por que agraciado por Deus? Porque muitos que perseguiram a Deus no passado morreram por causa de perseguir a Deus. A passagem que o diácono Joselânio aqui pregou sobre Elias, sobre os profetas de Baal, quando Deus respondeu o clamor de Elias, logo depois aqueles profetas foram todos destruídos, porque eles não adoraram a Deus, porque eles desafiaram ao Senhor Deus de Israel. Mas aqui eu vejo a misericórdia de Deus sobre a vida de Saulo. Aqui eu vejo Saulo sendo graciado por Jesus. Aleluia. Porque ele poderia ter caído ali por terra e ter morrido na hora por estar perseguindo a Jesus. Glória a Deus. Não foi a mesma coisa com Safira e Ananias, que chegaram para o servo do Senhor e disseram, olha, nós vendemos as nossas propriedades e trouxemos aqui aos teus pés. Eles estavam mentindo. Eles venderam a propriedade, esconderam a metade, trouxeram a outra metade, disseram que tinha trazido tudo para os pés dos apóstolos. Sabe o que Deus está falando agora? Nem estava pensando nisso, mas o Espírito Santo trouxe para cá. Tome cuidado com o que você promete para Deus. E pode acontecer o que aconteceu com Safira e Ananias, que morreram e expiraram, não tiveram outra oportunidade. Mas Saulo de Tarso, ele foi agraciado por Deus, porque ele tinha sido escolhido do Senhor. Deus